right in the pussy. Bom dia a todos nossos amigos ouvintes do vlogger do Côngelo pela Villanueva. Me esforçando para ouvir aos poucos o vídeo do chatíssimo Iago Martins, eis que ele afirma que a virgindade perpétua de Maria é uma heresia do cristianismo. Olha, Iago Martins, para você afirmar isso, então você vai ter que afirmar que Lutero e Calvino eram heréticos, porque eles mesmos acreditavam nesses princípios. Mas não deixa de ser curioso que todo herege, de certa forma, acusa a ortodoxia de heresia. Isso é desde os primórdios do cristianismo. E, claro, para se afirmar uma heresia, é preciso também que se afirme uma ortodoxia. E logo, o Iago Martins está dizendo para você que ortodoxo é ele. Ele é a fonte de toda a ortodoxia. Claro, ele pega as escrituras, instrumentaliza as escrituras conforme aquilo que ele argumenta e, portanto, depois disso, claro, ele vai dizer que são as escrituras que falam por ele e não ele em nome das escrituras. Vejam o joguinho retórico fajuto que ele e muitos protestantes se utilizam. Primeiro porque a grande maioria dessas pessoas que agora estão se aventurando na patrística não conhece a patrística. Nós sabemos que Iago Martins se baseia numa leitura enviesada de um blog chamado Heresias Católicas, de um notório lunático chamado Lucas Banzoli. Isso está muito evidente. Inclusive eu estava vendo alguma citação dele, eu não sei se foi de São Cipriano, agora eu não me lembro bem, em que ele pega alguns trechos da patrística desencontrados sobre a citação da autoridade das escrituras e ele parte do pressuposto de que citar as escrituras é necessariamente sola escritura, tal como um protestante faz, papagueando versículo bíblico, papagueando meia dúzia de frases feitas e achando que pelo fato de eu instrumentalizar, ou você ou qualquer pessoa instrumentalizar um versículo da Bíblia, logo dá validade àquilo que eu interpreto sobre a Bíblia. Esse tipo de jogo retórico que todo protestante faz. Só que existe uma diferença entre ser católico e ser protestante. Primeiro porque nós, católicos, herdamos uma tradição. Uma tradição que também foi nos repassada pelos apóstolos. E segundo ponto, a Bíblia por si mesma não pode ser a única resposta dos apóstolos. Não pode porque não foi assim. Historicamente falando, não foi assim. Os apóstolos nos deixaram sucessores, nos deixaram uma continuidade no âmbito da igreja. E quando o Iago Martins fala de heresias, e ele dizendo que as heresias acabaram predominando na igreja cristã, então ele está negando aquilo que Cristo já afirmava, ou seja, assistir a sua igreja até o final dos tempos, a ação do Espírito Santo dentro da igreja e mais, ele está colocando em dúvida a própria autoridade da igreja. Se ele coloca em dúvida a autoridade da igreja, então ele vai ter que colocar também em dúvida a autoridade da própria Sagrada Escritura, que foi guardada pela igreja. Se a igreja é capaz de errar em assuntos de fé e moral, uma vez que as verdades que ela guardou não são válidas ou não confiáveis, então por que a Sagrada Escritura seria confiável? Só porque a Sagrada Escritura diz que ela é confiável? Ora, a tradição também diz que é confiável. O magistério também diz que é confiável. E aí? Todos dizem que são confiáveis. Como é que nós sabemos que a Bíblia é confiável? Como nós sabemos que a tradição é confiável? É porque existe um testemunho. É porque existe uma história real. O que o senhor Iago Martins e muitos protestantes não entendem é que doutrina cristã não é uma ideologia, não é uma estrutura esquemática de pensamento que cada um cria conforme as suas conjecturas pessoais. Não, o cristianismo é um fato histórico. Quando nós testemunhamos os dogmas da fé católica, nós estamos testemunhando fatos históricos que não podem ser negados, sob pena de você distorcer completamente o cristianismo. A virgindade perpétua de Maria também tem um significado teológico, tem um significado histórico. Primeiro porque foi real essa virgindade. Essa renúncia completa por amor a Deus, porque Deus a escolheu nessa situação como mãe do seu filho. Ou seja, uma mulher que foi tocada por um milagre divino, um milagre de gerar um filho de Deus, sem relações sexuais, sem contato algum,
acaba ganhando uma aura de santidade que eu não sei até que ponto José teria condições de tocar nessa mulher. Tamanha santidade dessa mulher. Você faz sexo com alguma coisa santa? Você tem relação sexual com uma coisa santa? Não tem como. Obviamente que houve santos da Igreja Católica que se casaram, tiveram filhos, etc. Isso é uma questão. Só que no caso específico de Maria, existe realmente alguma coisa muito singular em torno da história dessa mulher. Algo tão singular que você não pode tratá-la como se fosse uma pessoa qualquer. No fundo, quando o protestante afirma que Maria teve outros filhos, viveu, né, como qualquer outra mulher, no fundo, ele está querendo descaracterizar a especialidade de Maria para atacar fundamentalmente os dogmas marianos. E vamos mais além. Se até os cristãos da Reforma, Lutero e Calvino, entendiam perfeitamente esse aspecto da sacralidade mariana, então o senhor Iago Martins vai ter que falar que, em alguns pontos, Calvino foi um herege. Ele que é um seguidor de Calvino. É contraditório. E esses caras entram numa confusão mental assustadora com relação a um fato tão simples e tão evidente. Ninguém aqui defende a santidade de Maria porque é idólatra, porque adora Maria ou coisa parecida. Quem pensa assim é o idiota. Não sabe realmente o que é o dogma mariano. Não sabe o que é o significado de Maria no plano da salvação. Essa mulher é citada no capítulo de Isaías. Essa mulher é citada nas profecias. Ela é citada até mesmo em Apocalipse. E vocês ficam nessa punheta mental aí, querendo inventar um bocado de argumentos, dizendo que a igreja é herege. Tá bom, Iago Martins, me diga uma coisa, se a igreja é herege, então onde é que estava a ortodoxia nos primórdios da era cristã? Eu quero saber um testemunho dessa ortodoxia. Porque se é uma ortodoxia, implica dizer que existe uma verdade objetiva no tempo e no espaço. E não pode ser a sua opinião em pleno século XXI. Ah, eu cheguei à conclusão de que Maria não foi eternamente virgem. Tá, então me diga, onde é que está na história do cristianismo essa perspectiva de que Maria não foi eternamente virgem? Através dos hereges? Através de pessoas que negam a história do cristianismo? Através de inúmeros palpites? Se até a patrística testemunha em uníssono essas questões, porque eles foram os primeiros cristãos, e veja, nem sempre, naturalmente, a igreja aceitou tudo que a patrística escreveu. Existem autores que são lidos pela igreja, mas que alguns pontos são temerários e foram até rejeitados. Por exemplo, Orígenes, muitas coisas de Orígenes foram rejeitadas, né? Até porque tinham influências perigosamente heréticas. Tertuliano também foi muito questionado em alguns pontos, mas nem por isso nós deixamos de estudar, porque existem alguns pontos que estão relacionados à sã doutrina. Novaciano também foi um sujeito que também cometeu muitos equívocos, mas e aí? Mas isso não nega os aspectos históricos reais da igreja. Não nega os aspectos que são válidos e que são válidos até hoje. Agora, querer fazer uma conjecturação histórica falaciosa para negar justamente as verdades da fé católica e afirmar que havia heresias, pois não. Então me afirme, onde é que está a ortodoxia? Ah, a ortodoxia está na escritura. Isso não é argumento. Porque existe uma interpretação verdadeira das escrituras e existem zilhões de interpretações falsas. Dentro dessa lógica, a Igreja Católica é apenas uma das interpretações, segundo o seu raciocínio. Como também a sua interpretação sobre a virgindade não perpétua de Maria é algo que contraria, inclusive, os postulados da Reforma Protestante. É interessante que muita gente veio comentar no meu post falando: você não refutou Iago Martins, você não coisa. Sabe o que eu acho interessante, vocês? Vocês não leram as obras da Reforma Protestante. Porque na Reforma Protestante ninguém nega a virgindade perpétua de Maria. Pelo contrário, Lutero e Calvino admoestam e questionam mesmo como heréticos essas pessoas. E aí, o que vocês vão falar dos precursores daquilo que vocês creem hoje? Com milhares de seitas, com milhares de definições contraditórias, etc. Então, é muito simples. Onde há um conjunto de heterodoxias, não se pode falar de ortodoxia. Porque a heterodoxia, basicamente, é um conjunto de opiniões.
Mas a Igreja Católica não se baseia em opiniões, não se baseia em achismo, se baseia em testemunhos e fatos históricos. Quando nós falamos que Cristo é Deus, isso não é uma teoria, isso não é um fundamentozinho meramente doutrinário, não. Ela se baseia nos fatos, ela se baseia na visão de certas pessoas, no testemunho dessas pessoas que foi guardada pela Igreja. O testemunho foi guardado. Como também nós afirmamos a questão da virgindade perpétua de Maria, isso foi testemunhado pelos apóstolos. Essa mulher não teve outro homem, não teve nem mesma relação com seu marido. E podemos dizer que esse casal que nós chamamos de Sagrada Família, junto com o Filho Divino, são pessoas que renunciaram a tudo, inclusive a sua vocação de marido e mulher, para viver completamente em torno de Deus. E é interessante que, como o protestante não conhece a história do monasticismo, e o que é o monasticismo? São aquelas manifestações religiosas que nós percebemos quando aquelas pessoas, por amor a Deus, largam tudo e vivem em torno de Deus, né? Vivem tendo dedicar completamente à fé. Negue sua mãe, negue seu pai, negue sua mulher, negue seu filho e tudo, renuncia a tudo. Tá? Então nós temos essas manifestações. Talvez o sinal cabal disso, sem contar também Paulo. Paulo é um homem que nunca se casou. Já que o Iago Martins falou dos mandamentos do capítulo de Gênesis, né, e de multiplicai-vos, né, tem que se casar com uma mulher, o próprio Paulo de Tarso é a negação do que você está falando, porque ele mesmo não se casou, ele virou um celibatário. Então, o celibato, propriamente dito, está na Bíblia. Cristo também era um celibatário. Cristo dizia que haverá pessoas eunucas por amor ao reino dos céus. Ele não está dizendo necessariamente que uma pessoa vai cortar o seu pênis, vai cortar o seu saco. Não, é uma pessoa que vai renunciar a tudo para viver por amor a Deus. E isso a igreja, tanto católica, romana, como também a igreja ortodoxa, segue à risca. Claro, existem alguns elementos disciplinares diferenciados. As igrejas ortodoxas podem aceitar casamento de padres se essa ordenação for posterior ao casamento. Então, pessoas casadas podem se tornar padres ou diáconos, não podem se tornar bispos na igreja ortodoxa. Mas já a igreja católica não. A igreja católica tem um princípio disciplinar um pouco mais rigoroso nesse sentido. E onde surge isso? Surge através da Bíblia e surge através da tradição cristã. De pessoas que, tocadas pela graça de Deus, acabam renunciando a tudo para se dedicar exclusivamente à igreja. E isso é um fato histórico. Não é somente uma coisa meramente escriturária, porque a visão que o protestante tem da Bíblia é basicamente romântica, é basicamente de um livrinho de literatura. Nós católicos acreditamos na Bíblia não porque a Bíblia é a Bíblia, mas porque a Bíblia representa um testemunho da igreja, um testemunho de fatos que nós guardamos e que nós protegemos como uma manifestação da providência divina na história. É isso que tem que ser entendido. Agora, quando o sujeito começa a dizer que todo mundo é herético depois de 2 minutos de história, realmente, Iago, você está muito atrasadinho, viu? Se você chegasse no século I, vá lá, você poderia até falar de heresia ou coisa parecida. Com certeza, os apóstolos te dariam um soberbo pontapé na sua bunda. Mas já que você não nasceu no século I, mas sim no século XXI, na época do liberalismo religioso, e qualquer merda, qualquer idiota dá palpite em tudo, qualquer babaquinha agora se acha o intérprete self-service da Bíblia, então você está muito bem apessoado, né? Você está muito bem assessorado nesse sentido. Então, meus amigos, é isso e eu termino por aqui. Wow!